Como o enneagrama se aplica à nossa vida, principalmente agora, na quarentena, em época de pandemia, enfim. Hoje eu vim aqui com um bate-papo mais informal, de fato, com vocês. Pode ser que esse vídeo seja um pouco mais longo, porque hoje eu fiz um workshop para uma empresa, logo cedo, fiz algumas reuniões e agora estava gravando alguns vídeos mais formais, com mais conteúdo. E decidi abrir a câmera e conversar com você, né, com vocês. Tô até tomando meu chazinho aqui. Chá da tarde. E é muito interessante porque as empresas têm me procurado, as pessoas têm falado comigo a respeito do enneagrama mais agora na pandemia, mais do que antes. E muitos deles, algumas pessoas que conhecem o enneagrama apenas como ferramenta de personalidade, talvez já leram algum livro, ou viram alguns vídeos na internet, alguma coisa. E aí elas estão com a mente muito voltada à inteligência emocional, ou à superação da crise, como lidar com a crise, enfim. E elas me pedem, Daiane, traz aqui o enneagrama pra gente, pra falar em tempo de pandemia, mas será que tem alguma forma disso, de uma aplicação real do enneagrama para o nosso negócio, para nossa vida? É possível isso? Me explica um pouco mais. E por isso eu vim conversar com vocês a respeito disso. Sim, tem. Tem sim. Quem já acompanha meu trabalho sabe que eu falo muito do enneagrama aplicado à nossa vida. Um enneagrama que traga resultados. Afinal de contas, eu fiz faculdade de economia, né? Então eu sou muito inquieta, eu gosto de ver resultado, eu gosto de mensurar e ponderar as coisas. Então eu busco muito uma ferramenta, eu sempre busquei uma ferramenta que apoiasse o meu trabalho, o meu desenvolvimento, de forma que eu pudesse mensurar, que eu pudesse ver, perceber os resultados de forma real, né? E por isso eu me adaptei tanto ao enneagrama, e por isso eu venho nos últimos anos buscando tanta informação de enneagrama. E eu levei um tempo para dizer, poxa, acho que eu já sou especialista e posso falar de enneagrama, eu posso trazer conteúdo, eu posso ajudar as pessoas. Eu levei um tempo aí de busca e de muito estudo, não apenas no Brasil. Então, gasto bastante do meu espanhol aí estudando, né? O pouco do meu inglês também, trazendo mais conteúdos, trazendo informações mais completas às pessoas sobre enneagrama. E aí, quando você aprofunda e você entende, você percebe a dificuldade de usar a ferramenta, uma vez que não tem um material completo, digamos assim. Hoje no Brasil nós não temos uma formação em enneagrama, até porque podem ser feitas sim, mas é uma ferramenta de livre conhecimento, data de 3.000 a.C., então não faz muito sentido, inclusive, né? Mas isso é uma outra discussão. Mas não tem assim uma formação de especialistas e profissionais em enneagrama que alie personalidades e processos, de fato, que remeta à origem da ferramenta e traga o conhecimento completo para a gente. Então é normal essas dúvidas. Eu vou tentar trazer aqui agora um pouco mais disso. A ferramenta, ela nos explica os ciclos da vida, os ciclos das coisas e as nossas emoções e como nós vemos e percebemos o mundo e como as coisas tornam a acontecer. Como isso se relaciona à pandemia? Tá? Eu até tenho aqui o material que eu usei, acabei de usar. São anotações simples, você pode ver. Na pandemia, nós ativamos, digamos assim, mais a nossa energia no ponto 6, que é o medo no enneagrama. E aí o que acontece? Hoje já fazem mais de 100 dias, quase 150, 140 dias de quarentena no Brasil, e nós já passamos por algumas fases de medo, algumas fases emocionais, algumas fases de quarentena, né? Quando a pandemia ela foi anunciada e a quarentena foi decretada, nós podemos perceber uma paranoia coletiva, digamos assim.
nós fomos para o ponto medo, 6 no Enneagrama, nós exageramos na prudência e na nossa segurança e ficamos de fato com muito medo de morrer. E nós perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos conhecidos. E hoje já são mais de 80 mil mortos, isso é um fato, isso é uma realidade. Então nós já mudamos de ciclo, né? Mas no início ainda não tínhamos tido mortes, nem tantas mortes assim, eram poucas. E nós percebemos essa paranoia, esse medo que tomou conta. Na sequência, quando se tornou real, mais palpável, digamos assim, houve uma aceitação e uma paralisia, um conforto, uma apatia. As pessoas entraram em conforto. Sim, estavam em casa. Quem tem esse privilégio, eu reconheço o privilégio, tá? De quem pôde ficar em casa. Que é um número muito grande de pessoas, e aí eu falo aqui dos meus conhecidos e dos meus clientes, que são essas pessoas, tá? Que ficaram em casa e entraram num conforto, num costume, e até houve uma certa apatia de muitas pessoas quanto ao cenário, quanto a tudo. E parecia que estávamos apenas vendo os dias e as horas passarem. Nesse momento nós realizamos pouco, nós temos a tendência, isso é o ponto 9 no Enneagrama, nós temos a tendência a mudar de estado quando acessamos o ponto 9, tanto para agir quanto para parar. Então, podemos observar um conforto e uma apatia, de fato, durante um tempo. Depois disso, passaram-se meses de quarentena e começou um ponto de inflexão novamente, onde houve uma mudança de novo de comportamento, onde as pessoas disseram, não aguento mais ficar em casa, eu preciso me socializar, eu preciso trabalhar. E realmente existe, eu não estou negando, existe a necessidade de estarmos reunidos e de trabalharmos. Essa necessidade existe. É fundamental para nossa sobrevivência também. Hoje eu ouvi assim, existem outros problemas além da pandemia? Sim, existem outros problemas além da pandemia e nós precisamos resolvê-los também, né? E aí nós entramos em ação, nós começamos algum movimento de retomada. Em muitas capitais nós percebemos a retomada gradual da economia, e aí vai reabrindo algumas coisas, enfim, ou reabriu tudo de uma vez, com regras e tentando adaptar-se. E aí nós temos um novo ponto, que é a busca de soluções, que é a busca de trabalho, de ação e realização. Lá no ponto 3 agora, nós buscamos realizar, nós buscamos fazer, nós buscamos alcançar. Alcançar o quê? Aí muda de pessoa para pessoa, né? Mas pare e observe o quanto o Enneagrama realmente explica esses movimentos, eu chamo de movimentos, mas são processos, né? De comportamento humano, nosso, do que nós sentimos, do que nós fazemos. Como eu uso isso no meu dia a dia, então, Daiane, você tá falando pra caramba e tá ficando confuso? Eu uso isso percebendo esses movimentos. E sabendo que, lá no Enneagrama, tô um pouquinho resfriada, gente, não desconsidera aí, assim mesmo. Nós temos o 6, o 9, falamos agora que estamos no 3. E aí ele volta pro 6. Ele fecha o ciclo no 6. O que nós podemos perceber é que, daqui a pouco, muito provavelmente, nós retomamos ao 6. Vai ser o mesmo 6 que nós tínhamos antes? Provavelmente não. Dentro de uma análise rápida e fria, digamos assim, eu percebo, e aí é uma opinião minha, a partir dos meus estudos e conhecimentos de Enneagrama, e observando esse cenário, é que quando nós concluirmos o prazo, digamos assim, de estar aqui no 3,
que eu acredito que já deve estar no final dessa questão de ação, de retomada, enfim, nós vamos entrar em uma outra zona de conforto do 3 e vamos voltar ao 6. Só que esse 6, quando nós voltarmos, não vai ser aquela paranoia que foi a primeira fase. Vai ser um 6, provavelmente, que nós chamamos no Enneagrama de contrafóbico, que é aquele 6 que nega o próprio medo. Só que ele se torna muito ansioso. Nós já somos um povo extremamente ansioso, principalmente no Brasil, e nós temos visto a estatística, assim, o percentual de ansiedade, o nível de ansiedade, desculpa se seria a palavra, o nível de ansiedade subir muito, né, com a pandemia e com a quarentena. Então, eu percebo que provavelmente nós vamos acessar o 6 aí com esse nível de ansiedade maior em uma contrafobia, onde eu nego o próprio medo, eu fico mais ansioso e eu fico prevendo, buscando prever e planejar tudo, né? E tudo ao mesmo tempo, e faço vários planos de fuga. Nós vamos buscar mais segurança, sim, né? Mais adequação, né? Dentro disso, negando o nosso medo, apesar do medo existir. Aplicando a eu, a você, a gente, eu diria assim, percebendo, agora, vamos aproveitar o 3 para adequar, sim, o nosso negócio, adequar a nossa comunicação, sem esquecer de ouvir as pessoas, aliando a ele com o 2 que está do lado e o 4 do 3, vamos fortalecer, trazer essa emoção, a humanidade, lembrar que nós somos humanos, que nós temos empatia e devemos desenvolver a nossa empatia, aproveitar isso para trazer resultados, sim, ao nosso negócio, à nossa vida, à nossa subsistência, aos problemas que nós temos no nosso dia a dia, que vão além da pandemia, não esquecendo da pandemia, não esquecendo de ter as precauções e a segurança. E quando nós acessamos o 6, reforçamos a precaução e a segurança, a nossa prudência, o nosso planejamento, vamos aproveitar isso também. Quando eu tenho consciência desse movimento, quando eu tenho consciência desse modelo de pensamento, digamos assim, desse comportamento coletivo, porque eu sou humana, você é humano, e nós temos o comportamento mais afetado pelos outros do que nós supomos, né? Quando eu reconheço que existe aí um efeito manada, sim, existe aí um efeito conjunto, não é essa palavra, mas enfim, esse que nos coloca nesse furacão, que nos coloca nessa emoção também. Se eu tenho consciência disso, eu vou fazer de uma forma mais positiva, eu vou viver esse momento, essa emoção de uma forma mais positiva, porque eu vou buscar proativamente ter um proveito positivo dessa emoção. Dentro do medo, dentro do 6, do tipo 6, que é o medo, nós temos a prudência. O medo em exagero é a paranoia. O medo dosado em equilíbrio é a prudência. O medo, o não medo, digamos assim, é uma irresponsabilidade. Então, vamos buscar esse equilíbrio. Entender que eu posso ser prudente, eu posso de fato planejar, posso procurar ferramentas que me ajudem no meu planejamento de vida, de carreira, de negócio. Eu falo muito de negócio, sim, porque é meu mundo. Então, vamos aproveitar essa nova fase, colocando o Enneagrama em prática no nosso dia dessa forma, trazendo consciência das nossas emoções e da emoção do coletivo, do cenário do coletivo, do cenário do mundo agora, é cenário planetário, não é só comigo, não é só com você, é o planeta. Então, vamos ter consciência disso para que a gente possa atuar com maior prudência e com maior efetividade. Aonde eu vejo as possibilidades, planejo a ação e entro em ação de forma mais eficiente. É assim que o Enneagrama pode ajudar no nosso dia a dia, principalmente agora na pandemia.
nos trazendo a consciência de que somos humanos. De que eu, você, as outras pessoas, nós precisamos ser acolhidos, nós precisamos ser ouvidos e nós temos nosso medo e nós queremos sobreviver. Agora, como eu desenvolvo mais prudência, eu aproveito isso para desenvolver mais prudência, para planejar melhor, me adaptar, me adequar e aí sim ter um resultado mais tranquilo, um resultado melhor e ter uma noite de sono mais tranquila, né? Dúvidas, comentários, falem comigo, gente. Hoje era realmente, eu queria bater um papo com vocês, a intenção era essa, trazer esse bate-papo aqui, com alguns insights. Espero que isso tenha feito sentido e que isso possa te ajudar de alguma maneira no seu dia a dia. Me permita saber se fez sentido. E se você não concordar, me permita saber também. Afinal de contas, o mundo não é feito de iguais. E é justamente aí que mora a maravilha e a riqueza do universo, onde os diferentes somados constroem algo muito maior. Me permita saber a sua opinião. Beijo e até a próxima.